Amados em Cristo Jesus, nós os cumprimentamos com a graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse momento na presença do Senhor. Eu estou aqui, você está aí, mas estamos distantes fisicamente, geograficamente, mas estamos na presença do Senhor, eu creio, né? Que desde já que o Espírito Santo possa te visitar, que você já possa estar em comunhão com o Senhor, porque quando a igreja professa no mesmo som, na mesma entonação, professa o Senhor Jesus, o sangue de Jesus, nós entramos na mesma comunhão e falamos a mesma língua. E o Senhor está aí com você para te entregar a sua bênção, o Senhor está aqui comigo para entregar a bênção que eu tanto preciso. Ele está presente. Né, que você nesse momento possa fechar os seus olhos e entrar na presença do Senhor uma vez mais. Eu tenho certeza que se você entregar verdadeiramente o seu coração ao Senhor e na comunhão, você vai conseguir acessar o trono da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui, ó Pai, mais uma vez para clamar a Ti, pelo poder infinito, ó Pai, que há no sangue de Jesus. Ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus amado, nos conceder a bênção da comunhão, renovar em nossos corações a fé. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa operar os teus sinais, porque até aqui o Senhor ajudou o teu povo. Meu Deus e meu Pai, nós nos dobramos diante de Ti em espírito e em verdade, na certeza absoluta de que o Senhor se faz presente em meu viver, né? Ó Deus amado, que o teu reino está dentro de mim. Ó Pai, te bendizemos pelo dom da vida, te louvamos pelo dia de hoje, porque o dia se foi, a noite começou, ó Deus amado, mas é um processo, ó Deus, que desde o início de todas as coisas o Senhor fez e o Senhor não mudou nada. O dia foi, a noite vem, vai amanhecer, ó Deus amado, e o Senhor sempre esteve na condução de todas as coisas. Nada passou desapercebido aos vossos olhares. Meu Deus, que o Senhor possa estender as vossas mãos, concedendo aos teus filhos que estão orando juntamente comigo neste momento, ó Deus, em espírito e em verdade. Conceda a eles a bênção que eles tanto almejam. Se tem alguém doente, se tem alguém enfermo, seja a enfermidade que for, ó Pai, que há poder no sangue de Jesus para curá-los. Se tiver algum tipo de enfermidade em oculto, que ainda não foi revelada, que o Senhor venha impedir, ó Pai amado, tudo isso de sobrevir ao teu povo. Em nome de Jesus nós te louvamos, te bendizemos, ó Pai, por tantas maravilhas dos quais o Senhor tem proporcionado a cada um de nós. Meu Deus, sabemos que aqueles que não veem, mas nós vemos e fazemos menção do glorioso de Jacó, o Deus de Israel, porque o Senhor ainda és o mesmo Deus, o Senhor ainda continua fazendo as mesmas obras, porque o Senhor nunca mudou, jamais mudará. Meu Deus, porque o necessitado aqui somos nós, ó Deus amado, e não é o Senhor. Ó Deus amado, que o homem possa entender que ele precisa da tua infinita misericórdia, que o homem possa entender que ele precisa dos teus favores, ele precisa da graça, ó Deus amado, do Senhor, ele precisa do milagre do Senhor. Sem o Senhor, ó Deus, é impossível continuarmos vivendo, ó Pai Santo e Rei da Glória. Ao Senhor nós louvamos, nós entregamos a direção do culto e pedimos que o Senhor venha falar conosco grandiosamente através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que Deus possa estar já desde já fazendo, operando sinais, prodígios e maravilhas. Vamos à palavra do Senhor. Está no livro de Marcos, capítulo de número 9. Louvado seja o nome, Novo Testamento, Marcos 9. Marcos, o livro de Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 23. E o Senhor nos concedeu o título, louvado seja o nome do Senhor. O título que ele nos deu foi Tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. Marcos 9,
23, nos diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou: eu creio. Ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Mais uma vez, nós nos colocamos na dependência do agir do Espírito Santo. Que o Senhor venha, Senhor amado, através da palavra do Senhor, nos transformar. Que o Senhor venha, através da palavra do Senhor, salvar, curar, livrar, libertar. Que o Senhor venha, através da palavra do Senhor, mudar a vida de cada um dos teus filhos sobre a face da terra. E aquele que está orando comigo, que ele possa desde já receber a bênção tão sonhada, receber o milagre tão esperado, porque o Senhor já operou os teus sinais, o Senhor já operou as tuas maravilhas. O que nos resta é ter fé na palavra que o Senhor está nos enviando. Assim sendo, nós cremos que o Senhor está conosco, permaneça conosco, estendendo as tuas bênçãos sobre a família de cada um que está orando conosco. Que o Senhor os alcance para o teu reino, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Antes de nós falarmos da palavra do Senhor, e já falando da palavra, óbvio, né, meus irmãos? Nós vamos falar de uma revelação que o Senhor nos enviaste para a glória de Deus. Deus continua se manifestando através dos dons espirituais, porque Ele nunca mudou. Ele jamais mudou, jamais vai mudar, né? Então Ele mostrou, o Senhor, Ele mostrou que está nos moldando e nos enchendo de bons pensamentos e confiança. Ele disse que conhece o coração de cada um e vê a atitude de todos. E diz que não é para nós sairmos da sua direção, porque até aqui nada nos tem faltado. Temos vestes, calçados e andamos num caminho que antes nem conhecíamos. Ele diz ainda que os que são chamados por ele são escolhidos a dedo. Tem saciado a sede de muitos e alguns nem têm gratidão para com ele. Manda dizer o Senhor ao seu povo, nesta noite, neste momento, louvado seja o nome do Senhor, que Ele está hoje, agora, neste momento, Ele está enviando maná fresquinho da eternidade para você. Para você, para mim, para os seus escolhidos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor, esse dom, ele é extremamente claro, né? Não tem nada nele que seja assim, que se precise esclarecer tanto, de dar um discernimento, né? Simplesmente, o Senhor é magnífico, é maravilhoso. Por que o Senhor está dando um dom desse? A pergunta é, será que está faltando fé em mim? Será que em mim eu estou pensando em desistir de andar no caminho, andar na presença do Senhor? Então, o Senhor, Ele mostrou que Ele está nos moldando. Então, Ele está trabalhando. Nós somos vaso, porém de barro. Se é de barro, ele pode se quebrar. E o Senhor, Ele trabalha para moldar todo o vaso. E Ele molda vaso. Nós sabemos que o Senhor trabalha em nosso favor. É de dentro para fora. Quando o Senhor não faz nada por fora primeiro, Ele faz por dentro. Então, Ele trabalha no vaso de dentro para fora. Então, Ele diz que está nos moldando. Amém e glória a Deus que Ele está nos moldando. Significa que Ele está trabalhando em nós para que nós tenhamos a mente de Cristo, todo o processo de Cristo.
que nós tenhamos as atitudes de Cristo, que nós tenhamos os conselhos de Cristo, que a igreja tenha os conselhos do Senhor Jesus para todas as circunstâncias da sua vida. Então ele diz que está nos moldando, nos enchendo de bons pensamentos. Se ele está falando que está enchendo de bons pensamentos, é que está havendo maus pensamentos e de confiança. Quando ele fala confiança, ele está falando de fé, né? Ele disse que conhece o coração de cada um, e ele conhece mesmo, ele é o único que vê o profundo e o escondido. Ele diz que conhece o coração de cada um de nós, que ele vê todas as nossas atitudes, e ele fala que não é para nós sairmos da sua direção. Se ele está mostrando que não é para sairmos da direção e nem do caminho, é porque tem alguém que está pensando em andar sob outro comando, sob outra direção, né, em um outro caminho. Ele diz que antes nós nem conhecíamos a ele, né? Antes nós andávamos por outros lados e hoje nós andamos num caminho que é ele, e que antes nós não conhecíamos, e não conhecíamos mesmo nada do Senhor. Para ser bem sincero, nós não conhecíamos absolutamente nada dele. Ele diz ainda que os que são chamados por ele são escolhidos a dedo. São escolhidos a dedo. Meus dedos? Não. Meu dedo não, nem o seu dedo. Não é escolhido a dedo do homem, a dedo humano. Mas são escolhidos pelo dedo do Senhor, que já escreveu com tinta. Sabe qual é a cor da tinta? Vermelha. E o que representa essa tinta? O sangue de Jesus. A sua vitória foi escrita pelo dedo de Deus, com tinta vermelha, sangue carmesim do Senhor Jesus. Você crê nisso? Creia, porque é através do sangue de Jesus que nós vamos receber a nossa tão sonhada salvação. E ele já escreveu, já está escrito. Eu creio, em nome de Jesus, que o nosso nome, o nome da igreja fiel, já está escrito no livro da vida, em nome de Jesus. E ele fala mais, que ele tem saciado a sede dos seus escolhidos, ele tem saciado a sede do seu povo. Glória a Deus. Só que dentro desse povo, né, que algumas pessoas não tem tido gratidão. Eu acho que isso é desde o início de todas as gerações. Não tem tido gratidão para com quem? Para com o pastor, para com a obreira, com o obreiro, com o diácono, a diaconisa, não tem tido gratidão para com ele, para com aquele que te deu vida, para com aquele que tem te sustentado. Não tem tido gratidão com ele. Aí o Senhor, na hora que eu lia o dom, eu lembrei-me daquela passagem, onde o Senhor tinha 10 leprosos, 10 pessoas extremamente doentes ali, 10 pessoas, foi atrás do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, gentilmente, amorosamente, né, ele curou os 10, ele não deixou nenhum deles de fora da bênção. Ele fez a obra acontecer para os 10 que foram até ele. 10 pessoas necessitadas, 10 pessoas extremamente enfermas, e o Senhor estendeu a mão dele e os curou, todos. Ele não deixou nenhum de fora, porque ele não faz acepção de pessoas. Então, dos 10, passou-se o tempo, foram curados, mas quantos voltaram até ele? Quantos foram até ele com a sua gratidão? Quantos foram até ele e viram que eles eram doentes, uma doença velha nojenta, esquisita, que deixava as pessoas à margem da sociedade? Quantos? 10. Quantos dos 10 que voltaram e viram que foi o Senhor que os curou? Quantos? 1. De 10, 9 não percebeu isso? Não é possível? Então, talvez no nosso meio, né, quando ele mostra aqui, talvez até no meio onde nós vivemos, na igreja onde congregamos, não estou falando de placa de igreja, é o que menos importa. O que menos importa para o Senhor é nome de igreja. Ele fala de uma igreja que busca ele em espírito e em verdade. A igreja do Senhor Jesus. Então ele diz que muitos não têm tido gratidão para com ele. Porque quem opera o milagre da cura é ele, o milagre da salvação, tudo provém dele para a nossa vida. Porque nós não podemos salvar nem a nós mesmos, né? Então ele diz que
Muitos desses não têm tido gratidão. E ele manda dizer ao seu povo, nesta noite, neste momento, louvado seja o nome do Senhor, que hoje ele está enviando maná fresquinho, maná novo, é a palavra do Senhor. Maná quer dizer alimento espiritual, pois o Senhor Jesus, ele é o único, né, o único pão vivo que desceu do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o pão vivo. Então o maná é Jesus Cristo. O maná é a palavra do Senhor. Quem busca maná em outro lugar, está buscando espírito de engano, de mentira e de tudo que vai te prejudicar e que vai te levar para um caminho que não vai te ajudar em nada, muito pelo contrário, que vai te afundar, né? Então hoje ele está enviando o maná fresquinho da eternidade para todos, para você, meu irmão, minha irmã. Ele está enviando esse maná. Então, a consulta desse dom, Salmo 142, 5. A ti, ó Senhor, clamei, e eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem aqui do Salmo 142 era quando Davi estava escondido em uma caverna, né? E ele clamava, o recurso de Davi era Jesus, era o Senhor Deus, e o recurso nosso. Então, o maná que Davi precisava, que era o recurso, a presença do Senhor, uma palavra do Senhor, uma direção do Senhor, era o maná fresquinho que vinha para a vida de Davi, lá na caverna, escondido para não ser morto. E o Senhor enviou o recurso para ele não deixou faltar. E Davi reconheceu, a ti, olha o que ele falou aqui, a ti, ó Senhor, clamei, e eu disse, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Davi via que Deus era o recurso dele, o único recurso. Dentro da palavra que o Senhor nos deu nesse momento, que nós lemos há minutos atrás, aqui no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 23. Nós vamos falar de uma passagem que é conhecidíssima de todas as pessoas que leem Bíblia. Como nós lemos muita Bíblia, então nós sabemos isso aqui de cima para baixo, de baixo para cima, né? Da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Mas a palavra do Senhor, ela se renova a todo instante em nosso favor. A palavra do Senhor, ela se revela. A maior revelação de todos os tempos está na palavra do Senhor. E ele agrega em favor de cada um de nós as demais revelações, é por misericórdia, por graça, favor que nós não merecemos. Então o Senhor, ele está mostrando para nós que Jesus Cristo, aqui fala do tempo que o Senhor Jesus estava sobre a face da terra como ser humano, como Deus, mas também como ser humano. E aqui fala da cura de um jovem, de um garoto que vivia possesso, passava mal. E o Senhor Jesus, ele vem nos chamar a atenção, mas a maior atenção, assim, o que vem nos chamar mais atenção aqui, é aquilo que o Senhor fala, e aquilo que é a forma como uma pessoa que realmente ela tem necessidade, ela precisa ver a solução do seu problema, ela precisa ver o milagre do Senhor, ela precisa ver acontecer, né, diante dela e na vida dela e por ela. Então nós estamos adiante, nós vamos falar aqui de uma pessoa que era um pai, que desde um garoto jovem, bem jovem, né, porque aqui ele era um rapaz, então desde novinho, diz a palavra do Senhor, porque Jesus sabia quanto tempo esse menino tinha sobre ele uma coisa maligna, um espírito demoníaco. Ora, se nós sabemos que existe Deus, nós também sabemos que existe o Satã, o satanazinho, o chifrudinho, aquele que veio para fazer apenas 3 coisas. Mas essas 3 coisas, aparentemente tão pouco, né? 3 coisas são tão poucas coisas, olhando assim, né? Matar, roubar e destruir, a função satânica do inimigo sobre a face da terra, ou seja, a função do inimigo do povo de Deus, o inimigo dos escolhidos do Senhor, o inimigo que veio para exercer 3 funções sobre a face da terra, com a permissão do Senhor, vale ressaltar que é com a permissão do Senhor, e muita permissão, ele deixou ele à vontade aqui sobre a face da terra. Do mesmo jeito que o Senhor deixou a mim e a você extremamente à vontade para escolher, para ver qual caminho que nós queremos andar. Então,
havia sobre a vida deste jovem algo terrível, que nós nos deparamos muitas das vezes em situações que nós encontramos na nossa vida espiritual, quando nós vamos orar por muitas pessoas, nós nos deparamos com isso. Nós nos deparamos com algo terrível, que mata, que rouba, que destrói. Matar, roubar e destruir. Então, este homem, este pai, ele sai do meio de uma multidão. Ele sai do meio de uma multidão com um olhar diferente, com uma visão diferente dos demais que estavam na multidão. Ele viu ali, ele foi em busca, ele viu Jesus ali, só que ele o viu, mas até então, até ele ter, no momento que ele o viu, ele ainda não conhecia o Senhor, ele não sabia verdadeiramente quem era aquele homem que estava ali e aonde tinha uma multidão perto dele. Ele não sabia verdadeiramente quem era ele, mas foi dado a ele uma oportunidade, como nos é dada uma oportunidade hoje, de receber um maná. Aquele homem teve ali em suas mãos e de frente a ele a oportunidade de comer, de degustar do maná fresquinho que foi dado a ele, a oportunidade. Então ele queria ver, na realidade ele queria ver o Senhor, para o Senhor fazer algo por ele, ele queria ver a libertação daquele jovem. E quando ele chega, o Senhor Jesus, ele chega, e ele, tempos antes, lá no início do capítulo de número 9, né, ele chama 3 discípulos dele, que foi Pedro, Tiago e João, e ele os levou. Então, o Senhor Jesus pega os 3 discípulos e os leva num lugar a sós. Então, era Senhor Jesus, né? Quarta pessoa ali era o Senhor Jesus. Então ele pega Pedro, ele pega Tiago e pega João e os leva sós. E os levou sós. Só eles 4 caminharam, né? Em particular a um alto monte. Aí ele, naquele monte, ele transfigura. Naquele monte ali, naquele momento, o Senhor Jesus, ele muda completamente, ele transfigura. Foi dado do céu esse poder através do Pai sobre a vida de Jesus, porque ele era o próprio Deus, né? Como filho ali naquele momento, ele transfigura diante deles. E naquele momento, quando os 3 discípulos percebem a transfiguração, eles ficam atemorizados. E ele fala para ele que aquilo iria acontecer futuramente, só que os discípulos não entenderiam, porque a transfiguração do Senhor iria acontecer ao 3º dia, quando ele estaria ali vencendo a morte, e ele venceu a morte. Só que os discípulos ainda até aquele momento, eles não entendiam nada daquilo. Então, as vestes do Senhor, diz a palavra do Senhor, que as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extrema brancura, né, como a neve. Ou seja, as vestes do Senhor, elas ficaram alvas, resplandecentes, reluzentes pelo poder da eternidade que era sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Como a neve, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. O Senhor mostra dentro da palavra que o Senhor, na transfiguração do Senhor, as vestes do Senhor, tudo nele reluzia, tudo nele transformou. A brancura era tanto, e ele compara a transfiguração, aquela brancura alva como a neve. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém poderia fazer tal coisa, nada sobre a face da terra, nem o sabão, com o maior poderio de soda cáustica, poderia colocar uma roupa tão branca como as vestes do Senhor Jesus. Está mostrando a palavra do Senhor. Ninguém sobre a face da terra, nenhum químico sobre a face da terra, com a sua inteligência dada pelo Senhor, ele poderia criar um alvejante com soda cáustica tão potente, tão poderosa, que poderia alvejar uma peça de roupa e torná-la tão branca quanto as vestes do Senhor Jesus naquele momento. Então ele diz
E apareceu, ali vem, Pedro diz a Jesus: mestre, bom é que estejamos aqui, nós devemos fazer 3 cabanas, um para o Senhor, um para isso. Naquele momento eles ficaram tão atônitos com a transfiguração, com aquilo que eles presenciavam, que eles achavam que estava vendo Elias, ou seja, Elias já tinha partido, né? Que ele estava vendo Elias, que ele estava vendo Moisés, e assim foi. Eles falam: vamos fazer 3 cabanas, um para cada um, e o Senhor vai e chama a atenção deles. Ele não sabia o que dizer, por estarem assombrados. Então eles estavam tão assombrados, então desceu uma nuvem e os envolveu. Desceu o poder dos céus, como nuvem, como tal uma nuvem, e dela saiu uma voz que dizia, a voz do céu bradava, como naquele dia que Jesus Cristo foi batizado por João, que desceu sobre ele o Espírito Santo, e o Senhor disse para ele: eis aí o meu filho amado, a quem me comprazo, a ele ouvi. Ele fala, a voz dizia para os discípulos: este aí é o meu filho amado, a ele ouvi. Tão somente ele, dai ouvidos, porque ele está aí para os ensinar, porque ele está aí para os guiar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está aí, então ele diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. De súbito, ou seja, repentinamente, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão só a Jesus. Repentinamente, eles, no abrir e fechar de olhos, eles não viram mais nada. Eles só viram perto deles Jesus. Então eram os 3 discípulos e a pessoa do Senhor. E ao descer eles do monte, Jesus deu uma ordem para eles. Tem coisas que é entre você e o Senhor, a bênção que Deus te entrega. Não é para você propagar para os outros. Tem coisas que é só entre a gente e o Senhor, é a nossa intimidade com o Senhor. Ele disse para eles: olha, vocês não vão propagar nada do que vocês viram para ninguém. Eu os chamei aqui porque era para ficar só entre vocês, entre mim e vocês 3. O que vocês viram, a minha transfiguração, não era para contar para os demais discípulos e muito menos para aquele povo que formavam uma multidão. Não era. Não era para propagar. Então o Senhor deu essa ordem para eles, que era para que nenhum deles contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressurgisse dentre os mortos. Aquela, como eu disse há segundos atrás, aquela transfiguração que Pedro, João e Tiago presenciaram, era o que iria acontecer futuramente com Jesus, quando ele ressuscitasse ao terceiro dia. Louvado seja o nome do Senhor. Haveria uma transfiguração. E eles guardaram o caso entre si. Eles obedeceram aquilo, a instrução do Senhor. Obedeceram a instrução do Senhor e disseram. E a palavra diz que eles guardaram o caso entre eles mesmos. Não contou para ninguém. Mas eles perguntavam uns aos outros o que seria o ressurgir dentre os mortos, porque eles não sabiam do que o Senhor estava falando, dos acontecimentos futuros que o Senhor iria. Era necessário que ele transfigurasse. Ao terceiro dia ele teria arrebatado, como aconteceu, para que os discípulos, eu e você, tivéssemos o direito de herdar a vida eterna. Porque foi nos ensinado a nós a pregar a vida eterna, a olhar para o Senhor e chegar diante do Senhor e clamar pelo sangue do Cordeiro, porque é uma instrução do Senhor. Ele falou isso conosco e ele continua a falar. Clamem a mim, o Pai falando, clamem a mim, que sou o Pai, pelo sangue do meu Filho amado, e diante de mim, olhai para a cruz e arrependei dos vossos pecados. Nós não precisamos julgar a ninguém, nós não precisamos ter santidade. Nós não somos santos. Viver em santidade e procurar a santidade, sim, mas ser santo nunca. O Senhor nunca mandou ninguém falar que alguém é santo. Não tem santo sobre a face da terra. Mas nos ensina a buscar a santidade. E quando nós clamamos pelo sangue de Jesus Cristo, nós estamos tentando viver essa santidade que o Senhor nos ensina. Então, quando ele fala e interrogaram por que os mestres da lei, que era necessário que Elias viesse primeiro, ele explica
que Elias já tinha vindo, ele fala de João Batista, que era o segundo Elias, né, que ele teve uma outra hora que o Senhor mandar, nós vamos falar sobre, em nome de Jesus. Então, aquele menino estava ali naquela condição, que talvez seja uma condição de alguém sobre a face da terra, que está vivendo um momento tão pesado na vida dele, algo que para ele é impossível se libertar sozinho, ninguém se liberta sozinho. Eu quero dizer para você que a libertação, ela se dá pelo poder do sangue de Jesus e pelo nome de Jesus. Oramos inicialmente clamando pelo poder que há no sangue de Jesus e terminamos a nossa oração dizendo em nome de Jesus, para que assim se cumpra o poder do Senhor na igreja, sobre a igreja e para a igreja, para o seu povo. Então aquele menino estava sob o domínio de algo que estava fora do homem libertá-lo, que é fora do homem libertar a qualquer um. O homem não liberta a ninguém, o homem não cura ele mesmo, o homem não salva ele mesmo, não. Mas o Senhor Jesus, ele é o nosso libertador, o Filho é o verdadeiro libertador da humanidade, não tem outro. O que se disserem outro para você é balela, é mentira, é tudo coisa fajuta, é tudo espírito de engano. Este homem sai do meio da multidão, ele, ali, daquele povo discutindo, ele no meio daquele povo, e ouvindo, ali tinha mestres da lei, tudo misturado com todo o povo. Mestre da lei é um expert que era na lei de Moisés, mas não sabia, não entendia nada da revelação, não via o profético, o mestre da lei, que ainda existe dentro das igrejas, no nosso meio. Ele não consegue ver o que é profético, julga os outros, aponta erro dos outros, não, aponta o erro dos outros o tempo todo. Mestre da lei. Fala do erro do vizinho, fala do erro do meu irmão que está sentado no banco da frente, do erro do meu irmão que está sentado no banco de trás, da direita e da esquerda. Esse é o mestre da lei. Mas ele não consegue ver o que é profético, ver que ali estava diante deles o revelador, aquele que seria o que nos livraria, nos libertaria em nome de Jesus. Então, esse é o mestre da lei. E ele perguntava, o que vocês discutem com ele? Saia esse homem lá no versículo de número 17. Um homem dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Então, ele tinha algo sobre a vida dele, esse menino, esse jovem, tinha algo sobre a vida dele que não deixava ele falar nada. Ele era um domínio das trevas, era um domínio do mal, não era o domínio do Senhor Jesus. Então o menino tinha sobre ele algo terrível, que somente o Senhor poderia libertá-lo. Então o Senhor, ele fala na palavra, e ele diz, quando esse homem, ele o chama, ele começa a exercer no seu coração, o Senhor começa a dar a ele algo que todo homem que conhece o Senhor, diz que conhece o Senhor, ele tem que ter, que é a fé. Então, a fé, ela, ninguém, eu acho que, eu ousaria dizer que a fé, a maior barreira, ou seja, o maior obstáculo que o homem encontra hoje é a incredulidade. O maior obstáculo, a maior barreira que o homem, não é nem talvez a sua comodidade, mas é a sua incredulidade, a ausência da fé no seu coração e na sua vida. Então, é somente pela fé que o homem vai conseguir oferecer um culto aceitável aos olhos do Senhor, um culto que seja agradável ao Senhor, é pela fé. E ali ele chama a atenção e o Senhor começa a trabalhar no seu coração. Quando ele sai do meio da multidão, o Senhor já começa a colocar fé no seu coração, e ele não conhecia, ele não tinha nada disso, como nós não tínhamos na nossa vida. Nós não tínhamos fé, nós saímos do meio da multidão, da terra do Egito, de uma multidão que falava de uma fé tão distante, que nada fazia em nosso favor, que não agia em nada, que não movia a mão do Senhor. Então ele disse,
o Senhor, ele diz assim para o Mestre Jesus, onde quer que, ele fala assim, ó, um homem dentro, no versículo 17, um homem dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Ele fala, ele até sabia identificar qual era o tipo de espírito que estava sobre o filho dele, que era o espírito que não deixava o filho falar. Este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, range os dentes e vai secando. Roguei aos teus discípulos que os expulsassem, mas eles não puderam. O Senhor responde, ó geração incrédula, ó geração incrédula, mesmo discípulos andando com Jesus, ainda faltava algo neles que eles não tinham ainda adquirido, mesmo caminhando com o Senhor. Faltava algo que era uma fé, mas era o homem em si queria expulsar, botar aquela capetada toda para correr? Não. O homem natural, ele não bota ninguém para correr, muito menos demônio. Muito menos demônio. E ali ele rogou aos discípulos e pediu a eles, antes de chegar até Jesus, ele pediu aos discípulos, né, que os expulsasse, mas eles não conseguiram. Ele fala, ele relata isso para Jesus. Então Jesus, ó geração incrédula, o Senhor, quando ele fala isso, ele se dirige aos discípulos e a todas as pessoas e mestres da lei que estavam ali. Ele não isentou ninguém, ele falou para todo mundo. Ele está falando hoje para todas as pessoas que querem ouvir. Ele chama, ó geração incrédula. E essa geração, ela perpetua até hoje. É a nossa geração incrédula, porque nós não conseguimos receber da parte de Deus, porque nos falta fé. Nós não conseguimos receber da parte de Deus, porque nós não vemos Jesus como tal ele é, como sendo o nosso Redentor, o nosso Salvador, que o sangue dele nos purifica, nos limpa, nos lava e nos torna as nossas vestes alva, branca como a neve. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, ele chama a atenção hoje nossa, quando ele diz, ó geração incrédula, ele está chamando a atenção, louvado seja o nome do Senhor. E ele diz, até quando estarei convosco? Ele estava ali presente ainda. Ele estava ali como homem. Só que os 3 discípulos já tinham visto a transfiguração, mas ainda não entendia o que significava aquilo. Então, quando ele fala, olha, vai acontecer. Brevemente vai acontecer. O que vocês estão vendo aqui hoje, brevemente vai acontecer, porque eu vou sair do meio de vocês. Eu não vou caminhar como homem, como na companhia suas como homem, mas só que eles não entendiam isso, né? E ali ele fala, ô geração, ele chama a atenção dessa geração, da nossa geração hoje, porque nós estamos falando para a nossa geração, nós não estamos falando para aquele povo que já morreu, que já se foi, que já partiu dessa para melhor, não. Estamos falando de agora, desse momento atual para mim. Nós vivemos no momento atual. Estamos falando do nosso momento e para os que virão, em nome de Jesus. Então ele diz, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando, igreja, naquele grande dia, eu voltarei para buscar a minha igreja, a igreja fiel. Mas e aqueles que ficarem? Ele está falando para esse povo que não está preocupado com aquele grande dia, o momento que a igreja vive é o momento do breve, e muito breve irá acontecer. O povo não está preocupado. A maioria das pessoas não estão preocupadas com essa chamada de atenção do Senhor. Ele diz, até quando vos suportarei? Ou seja, até quando eu vou estar aqui? Aí ele manda chamar aquele menino, vai lá e pega o menino, traz ele até mim, para falar assim, olha, que ele queria mostrar para os discípulos e para a multidão e para aqueles abençoados dos mestres da lei. Hoje ainda tem mestres da lei, para tudo que é lugar tem mestre da lei, que não conhece nada da palavra do Senhor, que não conhece a revelação, que não conhece a profecia, não conhece nada do profético, coisa alguma. Ele fala, traz até mim, vem até mim e aprenda de mim, aprenda o que eu vim fazer, o que eu represento sobre a face da terra,
O que vocês vão perceber que eu vou para a cruz do Calvário por um motivo. Para vocês deixarem de olhar a lei para o próprio umbigo de vocês e parar de apontar o dedo para as pessoas. E eu não mandei ninguém apontar dedo para ninguém, mas olhe para mim, eu não aponto o dedo para ninguém. Eu quero curar, salvar e libertar. Diferente do Satanás, diferente da coisa ruim que veio para matar, roubar e destruir. Então, o Senhor Jesus trabalha em oposição ao demônio, às trevas, e as trevas e vice-versa, trabalha em oposição às ações do Senhor na vida da igreja. Sempre vai trabalhar e sempre trabalhou em oposição, um que se opõe ao outro, a noite que é oposta ao dia, o bem que é oposto ao mal, a luz que é oposição das trevas. Então tudo isso são oposições, e ele chama esse menino, traz ele lá. E eles levaram o menino até ele. E quando o espírito imundo, os chifrudos lá, as coisas ruins, eles sabem quem é Jesus e quem é o Senhor, verdadeiramente, porque eles estiveram com ele lá na eternidade, eles faziam parte do reino de Deus. Não era para ter sido assim, era para ter sido o contrário. Né? Nós sabemos que não era para ter sido desse jeito. Então eles conhecem muito bem quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo. E quando esse Espírito que estava no menino, sobre a vida daquele jovem, percebeu que Jesus estava ali, ele pegou esse menino e contorceu ele, e o inimigo contorce. O inimigo ele pega a pessoa assim, ele é igual cana quando vai para o engenho, para o moinho, ele tira, suga a seiva, ele tira a força do homem. O inimigo pega o homem, é como uma cana, um pé de cana, que vai se transformar ali, pega ele e coloca lá no moinho, ele mói o cidadão. O inimigo, ele mói o homem, ele desfigura o homem, ele arrebenta com a vida do homem. O inimigo tem esse poderio, quer nós queiramos ou não. Ele desmonta, ele arrebenta com o homem, ele deixa o homem completamente sem força nenhuma, destruído, matar, roubar e destruir. Então o inimigo, quando ele percebeu a presença do Senhor, ele tomou aquele menino novamente e contorceu ele. E o pai, aí Jesus pergunta para ele, desde quando? Ele, desde novinho. Desde que ele era bem novinho. Há muito tempo que está acontecendo isso. Há quanto tempo? Há quanto tempo as coisas ruins estão acontecendo na sua vida? Eu não sei, você que sabe. Há quanto tempo você está caminhando só para trás, ao invés de você ir para frente? Só vai para trás, só vai para trás. Porque está faltando algo, talvez esteja faltando algo chamado fé, para você ir buscar um recurso, a graça, que é um favor que você não merece, que eu não mereço, mas que está disponível para mim e para você. E Jesus pegou, caindo ele por terra, rolava espumando pela boca, perguntou Jesus ao pai de quanto tempo que isso sucede? Ele há muito tempo, desde a infância, então nos mostra que ele era um jovem já. Não era uma criança mais. Ali, ele fala, muitas das vezes, esse espírito aí joga o meu filho no fogo e na água. Dois elementos que, se uma pessoa cai lá dentro, ele morre, não for acudido, ele morre, que é fogo e água. O inimigo verdadeiramente queria tirar a vida daquele jovem, porque o inimigo agia na vida dele, jogando ele dentro de dois elementos que o Senhor concedeu a nós, que é fogo e água. Que se uma pessoa cai ali, ele não tem salvação, que eu digo, não vai sobreviver se o Senhor não enviar um socorro. Então o fogo, se o Senhor não enviar um socorro para tirar a pessoa, vai morrer queimado. A água, se o Senhor não enviar um socorro ali para tirar a pessoa da água, vai morrer afogado. Então o inimigo sabia muito bem
como escolher o momento e o que fazer para tentar destruir a vida daquele rapaz. O inimigo, ele sabe muito bem aonde encontrar recursos para destruir a vida daquele que não tem fé no Senhor, que deixa o Senhor Jesus. E ali o Senhor Jesus, ele fala, muitas das vezes, aí o homem fala, né, o pai, ele cai na água, no fogo para matar. E o pai sabia disso. O pai sabia que o inimigo queria matar o filho dele, ora afogado, ora queimado. O pai que sabia disso. Engraçado, né? O pai não conhecia o Senhor, mas sabia que o inimigo estava atuando na vida do filho dele. É interessante, mas o inimigo, ele só fica na vida da pessoa até quando o Senhor Jesus, ele chega. Então o pai chegou até a presença, saiu da multidão, chegou até o Senhor e falou, vim buscar socorro, socorro para o meu filho. Se o Senhor socorreu o meu filho, você está socorrendo a mim também. Então, Jesus disse para ele assim, olha, mas se tu... Aí o homem vai e continua a falar ao pai, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Aí ele pede ajuda para ambos e nos ajuda. Nos ajuda. Se o Senhor ajudar meu filho, o Senhor está automaticamente ajudando a mim como pai. Louvado seja o nome do Senhor. E ele nos ajuda. Aí ele vira, o Senhor Jesus pergunta, fala para ele assim, se tu podes, meu filho, eu posso. Você está perguntando para mim se eu posso? Eu posso sim. Eu posso fazer isso pelo seu filho, eu posso fazer isso pelo Senhor, por você, eu posso fazer isso pelos personagens da lei, pela multidão, eu posso fazer isso por qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tenha necessidade de ajuda da minha parte, eu estou pronto para ajudar. Eu posso sim. Eu posso te ajudar, louvado seja o nome do Senhor. Eu posso sim te ajudar. O Senhor está falando que pode te ajudar e Ele pode mesmo. Ele hoje está falando para nós que Ele pode nos ajudar na nossa incredulidade, na nossa pequenez, de tudo aquilo que o homem representa. O que é que o homem representa? Nada, nada versus nada. E Ele está falando, é para mim que você está perguntando isso? Se eu posso, eu posso. Eu posso ajudar você, seu filho e toda a sua casa, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor pode ajudar você, seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a sua parentela, em nome de Jesus. Então ele diz, tudo é possível, e isso muito me chamou a atenção, quando ele diz, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível se você crê. O Senhor Jesus, tu disse o quê? Uma frase interessantíssima, que é aquilo que nos chamou a atenção aqui hoje. É lá em João 15, 5, ele fala o quê? Sem mim nada podeis fazer. O homem, aquele pai, não poderia tirar isso da vida do filho. Os discípulos também não. Mas o Senhor, ele se move dos céus em favor da oração de um justo, em favor da oração de uma igreja que clama em justiça, que clama pelo sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra, ele diz assim, quando ele fala isso para aquele homem, você está perguntando se eu posso? Eu posso. Não só posso como quero. O Senhor, ele não só pode te abençoar e te libertar, não só pode, como ele quer fazer isso a todo instante. A cada milésimo de segundo da sua vida, ele quer te abençoar e te libertar, e te dar tudo o que você precisa, em todo o tempo da nossa vida. E ele diz, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê, louvado seja o nome do Senhor. E ele diz, o homem quando ouviu essa fala da pessoa do mestre, do Senhor Jesus, do mestre, não mestre da lei, mas o mestre da liberdade, o mestre da paz, da alegria, da salvação, o mestre que dirige o nosso caminho, os nossos passos, que nos coloca no caminho, ele é o mestre que direciona a igreja. O mestre disse, quando ele ouviu as palavras do mestre Jesus, daquele que verdadeiramente nos ensina, quando ele ouviu, imediatamente a mente dele se abriu, o coração dele, aquilo que ele não conhecia, ele passou a conhecer instantaneamente,
ao ouvir as palavras do Senhor. Tem pessoas que é assim, mas tem pessoas que vai ser que nem Tomé. Não vai receber, nossa, só vou acreditar se eu ver ele, não. Ele não havia visto, mas ele creu na palavra do Senhor, ele tomou posse da palavra do Senhor, do Mestre, no seu coração e na sua vida, o Pai. Imediatamente, diz a palavra do Senhor, imediatamente, versículo 24, não foi minutos depois, segundos depois, milésimos de segundo depois, não. Imediatamente, instantaneamente, que é o que nós devemos tomar posse hoje, como o Senhor mostrou aqui, ó. Hoje você está recebendo o maná fresquinho da eternidade. O maná não é só para mim, não. É para você, sua casa, seu filho, sua mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse, imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio. É essa palavra que Deus, que o Senhor quer ouvir dos seus servos, dos seus filhos sobre a face da terra. É essa palavra, é essa declaração. É essa declaração. Diante da palavra do Rei da Glória. É essa declaração que ele quer ouvir. Mas ouvir daquilo que vem daqui, ó. De dentro do nosso coração. E que nós expressemos com a nossa boca. Daquilo que está aqui dentro. É essa palavra que o Senhor quer ouvir de nós. A expressão verdadeira, sincera dos nossos lábios. Aonde ele diz, eu creio. Em nome de Jesus. Eu creio nas palavras do Senhor para a minha vida. Eu creio. Ele disse, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Por isso que eu disse que talvez eu ousei dizer, e mais uma vez, por esta palavra eu ouso dizer, que talvez a maior barreira que o homem encontra, ou seja, o maior obstáculo seja a ausência da fé, ou seja, a falta de fé. Mas hoje o Senhor, Ele quer te dar um maná novo, uma fé nova, uma fé renovada em nome de Jesus. Nos dá, quando Ele fala, quando eu digo, Ele quer, eu quero também. Ele quer nos. Quando o Pai falou, ajuda-nos. Ou seja, ajuda a mim, meu filho. Ajuda a mim e a minha geração, a minha descendência. Ajuda a mim ao meu irmão, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu tio. Ajuda a mim e a minha descendência, mestre amado. Ajuda-me na minha incredulidade para que eu possa vencer os obstáculos. Ajuda. Você está pedindo o Senhor, Ele está te ouvindo. Ele está nos ouvindo, meu irmão, minha irmã. Ajuda. E ele disse, imediatamente ele disse o quê? Ele exclamou. O que Jesus mais queria era ver a fé dele, né? Porque ele percebeu que ele era diferente daquele povo da multidão, que ele era diferente daqueles mestres da lei. Completamente diferente. Então, ele ressaltou aquilo que veio de dentro dele, assim, olha, o Senhor Jesus mostrando, ou seja, o Senhor Jesus ressaltando aquilo, a função dele, quem era ele. Você está perguntando se eu posso? Eu posso e quero, eu desejo. O meu maior desejo é ver o reino entrar na vida das pessoas, é ver o meu reino adentrar no coração de cada homem que está no meio da multidão, sair da multidão e olhar para o Senhor verdadeiro, se libertar da multidão, se libertar, porque muitas das vezes, nós estamos aí, às vezes, né, acompanhando umas pregações esquisitas, assim, acompanhando, né, pessoas que falam coisas que nem estão na palavra de Deus, e às vezes nós deixamos passar o melhor maná, o maná verdadeiro, que é a bênção do Senhor, que é a palavra fiel no nosso coração. Ou seja, ele largou a multidão, ele reteve no coração dele aquilo que era a bênção que ele tanto precisava. Então nós temos que ouvir, reter na nossa vida aquilo que é bênção, aquilo que é profético, aquilo que está dentro da palavra. Dentro da palavra. Quando eu vejo muita gente pregar por aí afora, que só apontando os erros dos outros, eu estou fora disso, porque Deus nunca mandou ninguém pregar nada disso.
apontar dedo para ninguém, apontar nada de erro de ninguém. Deus nunca mandou. Aliás, eu nunca vi isso na palavra, Deus apontar. Tanto é que aquela mulher que foi apanhada em adultério, o Senhor Jesus nem condenou ela, ele falou, vai, aonde estão os teus acusadores? Eu não estou aqui para te acusar, não. Eu estou aqui para te salvar, te libertar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou aqui para ensinar, para libertar o cativo do cativeiro. Tirar o cativo do cativeiro. Eu estou aqui para tirar o espírito imundo que amarra a vida das pessoas com engano, mentira. Deixa o homem mudo, surdo, morto. Então, o Senhor lá em Jeremias, quando eu estava lendo, o Senhor nos deu uma palavra em Jeremias 32, 27. Ele diz assim, olha, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Em outras palavras, ele está dizendo, quando o homem perguntou para ele, o pai falou assim, senhor pode? Ele está dizendo, tem alguma coisa tão difícil para mim? Tem alguma coisa impossível que eu não possa fazer? Tem alguma coisa que eu não possa receber ou ministrar? Tem alguma coisa demasiadamente grande que eu não possa resolver, trazer a solução? Meu filho, o Senhor está falando, tem alguma coisa? Não, não tem. O Senhor Jesus, a palavra do Senhor fala que sem fé é impossível agradar a Deus, nós sabemos disso, isso está lá, está na Bíblia. E esse dom é um dom do Senhor, a fé é um dom do Senhor, não é, ou seja, um feito da habilidade do homem, não tem nada a ver com a habilidade humana. A fé é algo divino que vem da parte de Deus para o nosso coração. E quando aquele homem entendeu que a fé que ele precisava estava diante dele, que poderia agregar nele, no coração dele. Então a palavra do Senhor, né, ele fala que sem fé é impossível agradar o Senhor. Está lá em Hebreus 11, 6. Ele diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aquele homem foi recompensado. Aquele pai daquele menino, pai de família, ele foi recompensado, meu irmão, porque ele viu ali a oportunidade, louvado seja o nome do Senhor. Ele viu ali diante dele e ele foi recompensado quando ele diz, eu creio sim, mestre, eu creio, e como creio. E ele creu tanto que o Senhor libertou aquele homem. A mão do Senhor se moveu em favor da vida daquele menino. Aquele homem não, libertou o filho dele. A mão do Senhor se moveu e a palavra do Senhor nos fala. A palavra do Senhor nos fala lá em Isaías 59, 1 diz assim, olha, eis que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado, que não possa nos ouvir. Então a mão do Senhor foi estendida sobre a vida daquele pai e daquele menino, do filho. O ouvido do Senhor estava atento àquilo que ele falou. O tempo todo o Senhor esteve com o seu ouvido atento à sua oração, à sua busca. Se você acha que hoje essa palavra ela é para você, ela veio para... Eu não conheço nada da sua vida, sua intimidade, eu não conheço nada, e nem vou conhecer, e nem quero. Isso não é função nossa, e nós nunca vamos ter também esse... Nunca, por mais que queiramos, nós nunca vamos conhecer a intimidade de nenhum ser humano, mas o Senhor, ele conhece, como ele mostrou no dom. Ele mostrou aqui claramente que ele vê a nossa direção, a nossa caminhada, e que ele vê o rumo que nossas vidas estão tomando, que rumo que nossa vida está tomando, que caminho que nós estamos indo, levando, para qual caminho que nós estamos indo. Então, o Senhor, lá em Jeremias ainda, no capítulo 32, verso 21, ele diz, tiraste o teu povo, Israel, da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com a mão forte, com o braço estendido e com grande terror, louvado seja o nome do Senhor. Deus não pode mandar embora, o Senhor Jesus o Senhor não pode mandar embora
toda legião de demônio? Ah, se pode. Bota essa cambada toda para correr. Correr da sua vida, do seu caminho, da sua fonte de renda e de tudo, meu irmão. Basta você crer. Basta nós crermos e buscarmos no Senhor a nossa bênção. Buscar em Jesus. Unicamente em Jesus. A nossa bênção. O nosso milagre. A nossa salvação. Não queiramos e não achemos que nós vamos encontrar a libertação de um mal da nossa vida em outro lugar, porque nós vamos arrumar mais. Se só tinha um bichão, vai vir 2, 3, uma legião. E aí você vai ser moído mesmo. Aí você vai ser estraçalhado, totalmente estraçalhado. Então, a nossa liberdade, a nossa libertação está, e a nossa salvação está única e exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Esta era a palavra que o Senhor